Olá, meu nome é João Palma e este é o podcast Seta Talks, uma produção da Seta Desenvolvimento Gerencial para quem quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes para sua carreira e seus negócios. O tema de hoje tem ganhado muita popularidade ao longo dos últimos anos. Aposto que você, na sua vida pessoal, trabalho ou até mesmo através das mídias, conheceu a história de alguma pessoa que recorreu ao coaching para ajudá-la a conquistar seus objetivos. Mas, embora essa prática seja muito difundida, poucas pessoas realmente entendem a fundo como ela funciona e como ela pode te ajudar a ter maior qualidade de vida e sucesso em suas iniciativas. Quem vai nos ajudar emprestando um pouco da sua especialidade nesse tema é a Priscila Aquina, consultora de desenvolvimento humano e liderança na Seta. Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá Priscila, é um prazer te receber aqui no Seta Talks. Coaching é um daqueles termos meio polissêmicos que pode ser utilizado com vários sentidos e até mesmo para se referir a práticas distintas. Então, de maneira geral, define para a gente, por favor, o que é o coaching. Bom, vamos lá então, João. Muito prazer estar aqui. Agradeço imensamente aí o convite para falar desse assunto que para mim é uma delícia. Eu acho que é um assunto que ainda tem muito a ser conversado, porque muitas pessoas têm dúvida, né, sobre, de fato, a sua pergunta, o que é o coaching. Então, vou tentar explicar de uma maneira bastante simples aqui. Então, o processo de coaching, né, é um processo de desenvolvimento de competências. E por trás desse processo de desenvolvimento de competências, existe uma metodologia que suporta todo este processo. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a metodologia, eu queria explicar o que é desenvolver uma competência, porque é muito comum que os clientes cheguem, né, quando eles chegam para fazer um trabalho de coaching aí com a Seta, às vezes eles chegam pensando que eles têm alguma coisa de errado ou alguma coisa que não está bom, né? E eu sempre faço uma brincadeira de que competência não existe certo e errado. Existe se a nossa competência apresentada está adequada àquele ambiente ou não. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente trabalha numa empresa em que a cultura é uma cultura que fomenta mais competitividade, né? Para uma empresa onde isso acontece, é natural que sejam estimuladas algumas competências que casem ali com aquela cultura organizacional. Então, para aquela pessoa que trabalha nessa empresa e apresenta as competências esperadas, está tudo certo. Aí essa pessoa ela sai dessa empresa e vai trabalhar numa outra organização com uma cultura diferente e chega nessa outra empresa e aí ela percebe que aquilo que ela fazia na empresa anterior ou da forma como ela se comportava lá não está sendo tão bem visto ou tão bem aceito dentro daquela outra cultura. E aí dá uma crise na pessoa, ela fala, pô, mas então o que acontece, né? O que eu estou fazendo aqui está errado? Não é que está errado, é que não está adequado. Então, o processo de desenvolvimento de competências, ele serve muito mais para adequar comportamentos a ambientes do que para corrigir, né? Eu não gosto de usar essa palavra corrigir, porque a gente não corrige, a gente entende se aquilo está adequado ou não e trabalha para que a pessoa ela fique adequada àquele novo ambiente. Bom, dito isso, então o processo de coaching ele tem uma metodologia que ajuda a pessoa a fazer esse ajuste de comportamento, porque muitas vezes a pessoa ela tem consciência do ponto que ela precisa desenvolver, né? Ela sabe que ela tem um gap ali, mas do momento que a pessoa toma consciência para ela conseguir mudar, não é tão simples assim. Muitas vezes a gente sabe que a gente faz alguma coisa que não está legal, mas esse é o jeito que eu aprendi a ser. E como é que eu vou fazer diferente? Então, esse é um processo que realmente necessita de um apoio mais técnico. Então, agora que nós temos uma noção melhor do significado dessa palavra, quero te perguntar também o que não é coaching, embora pareça ser.
Ou seja, como se diferenciam e caracterizam os profissionais desse mercado? Excelente pergunta, João. Essa é uma outra dúvida muito recorrente aí, né? A confusão dos tipos de serviço que o mercado oferece. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é coaching, e depois temos outros serviços, como trabalhos de mentoria, trabalhos de aconselhamento, a gente tem terapias, né? Cada um tem o seu objetivo. Como é que eu gosto de resumir para explicar isso, né? Quando eu contrato uma mentoria, quando eu contrato alguém para me dar um conselho, nesse processo sempre existe uma transferência de conhecimento. Então, um mentor ou um conselheiro é sempre alguém que carrega uma bagagem, que tem uma experiência, que tem conhecimento e técnicas para transferir para o seu cliente. Então, ele é literalmente uma transferência de conhecimento. O processo de coaching, ele não funciona dessa forma, né? Eu faço processos de coaching com pessoas que atuam em áreas que eu não tenho a menor competência técnica, né? Mas o meu ponto ali é ajudar a pessoa a pensar e descobrir a partir de perguntas, como que ela vai fazer aquilo diferente. Então, o processo de coaching, ele não transfere conhecimento, mas ele faz perguntas que promove reflexão no cliente para que ele encontre o seu caminho. Né? Então, é assim que eu gosto de diferenciar o trabalho de coaching de outros trabalhos. E sobre a sua segunda pergunta aí, como é que a gente diferencia profissionais do mercado? Essa é uma pergunta também muito recorrente, e assim, em linhas gerais, existem duas linhas de trabalho para os profissionais que oferecem o serviço de coaching, né? Tem a linha que trabalha com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e tem uma segunda linha que trabalha com a neurociência. Priscila, qual que é melhor? Eu acho que as duas funcionam, mas é muito mais da gente se identificar, especialmente o profissional que oferece, né? É muito importante que a gente se identifique com a linha de trabalho que a gente está prestando. A grande maioria dos profissionais do mercado trabalham com a linha de PNL, eu acho que muito porque boa parte do que é oferecido de cursos e certificações acabam trabalhando nessa linha. Eu, particularmente, junto com a SETA, a gente trabalha na linha de neurociência. A metodologia, o processo que eu acredito e que combina muito com o meu modelo mental. Então, é um pouco disso, tá? Agora, é legal toda vez que você for precisar de um serviço de coaching, que você consulte referências, né? De quem já usou o serviço, como foi, se o objetivo foi atingido. Acho que isso é mais importante até do que qualquer outra coisa. Com isso, nós definimos bem, então, quais são as fronteiras ou o escopo do coaching em geral, mas existem diversos tipos de coaching e vários contextos diferentes em que eles podem ser aplicados, não é verdade, Priscila? Legal, João. Vamos lá, então. Quando a gente atende pessoa jurídica, né, empresas, quais são os tipos de coaching que a gente oferece pela SETA? A gente oferece o coaching executivo, que é a grande maioria dos processos que a gente atende. A gente atende um processo que chama coaching em grupo, um outro processo que é coaching de equipes, e a gente também oferece processos de coaching de carreira. Então, assim, rapidamente, vou tentar dar uma pincelada aqui nesses diferentes tipos de coaching. O executivo, ele é um coaching individual, né, onde o profissional, normalmente, após ele receber a devolutiva da sua avaliação de desempenho, são identificados alguns gaps, soft skills, né, comportamentais, e a gente trabalha no processo de coaching executivo para ajudar a pessoa, o profissional, a desenvolver novas competências, adequar as suas competências para novas. Esse é o processo de coaching executivo. O coaching de grupo é quando a gente tem um grupo de pessoas
que tem exatamente o mesmo gap de competência a ser trabalhada, então a estrutura do processo é a mesma, então a gente trabalha com um grupo de pessoas onde o tema é comum, mas cada pessoa, cada colaborador, ele vai, durante o trabalho de coaching em grupo, ele vai ter o seu plano de ação individualizado. Então, apesar de ser em grupo, né, o tema é comum, cada pessoa elabora o seu plano de ação. E aí o processo segue. O que é bacana do coaching em grupo? Para a empresa, às vezes é uma economia financeira, porque acaba que fica um pouco mais em conta, e para o grupo é bacana porque no final do processo tem muita troca de boas práticas. Como o tema é o mesmo, cada um encontrou caminhos diferentes, a troca de boas práticas é extremamente rica. Então, esse é o de grupo. Tem o coaching de equipes, que é o quê? A diferença do de grupo para de equipe. O de grupo é um grupo de pessoas que tem o mesmo gap de competência a ser desenvolvida. O coaching de equipes é quando o time tem um objetivo a ser atingido e a gente vai descobrir como que esse time vai chegar naquele objetivo. Ele é parecidinho com o trabalho de team building, o coaching de equipes, mas tem lá suas particularidades no processo de desenvolvimento dele, tá? E o último que a gente presta para empresas é o coaching de carreira. O coaching de carreira é assim, ele pode ser aplicado quando, às vezes, a empresa, ela precisa, ela está enxergando possibilidades de um profissional sentar numa outra cadeira, de uma outra área, e ela não está segura de que essa mudança vai dar certo ou que tem potencial de dar certo. Então, a gente faz uma análise bastante criteriosa de qual é a probabilidade ou qual é a chance desse profissional dar certo numa outra função, numa outra área, às vezes numa outra linha de carreira. Então, é muito nesse sentido. E tirando os casos aqui de coaching para pessoa jurídica, a gente também tem a linha do life coaching, que é muito aplicado para a pessoa física. Priscila, baseando-se na sua experiência, quais você elencaria aí como as principais dificuldades enfrentadas por líderes, gestores, executivos e profissionais em geral no âmbito comportamental? Ótima pergunta também, João. Eu falo com muita tranquilidade, eu respondo com muita tranquilidade essa sua pergunta, né, por experiência mesmo e também por estarmos vivendo esse mundo tão veloz, tão maluco, de tantas mudanças. Eu acho que uma competência muito recorrente aqui e independe do nível hierárquico da pessoa, isso tem aparecido de uma forma muito crônica, pessoas que vêm para desenvolver a capacidade da escuta ativa. Então, para ser mais específica aqui na competência, a pessoa ela precisa ouvir, conseguir ouvir outras pessoas com interesse genuíno pela perspectiva do outro, mesmo quando não concorda. Porque normalmente, assim, a capacidade de escuta, nossa, acho que por conta dessa velocidade de mundo que a gente vive, a sensação de que a gente não tem tempo para nada, sequer para ouvir o que as pessoas estão nos dizendo, né? E quando a gente percebe que a gente não concorda muito com aquilo que está sendo dito, a gente automaticamente deixa de escutar. Então, essa baixa capacidade de escuta, de uma forma generalizada, tem causado muitos transtornos aí dentro do ambiente corporativo. Então, essa é uma das as top 5 aí. E uma outra também que tem aparecido bastante é a pessoa conseguir se posicionar em situações de conflito. Então, o que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas, quando em situações de conflito, elas acabam se calando. Né? E é muito interessante isso, porque geralmente são os dois opostos. Ou as pessoas, em situação de conflito, se calam, e aí elas deixam de contribuir, ou elas se comunicam de uma forma não adequada. Então, tanto para um lado como para outro, a gente precisa ajustar comunicação. E aí o processo de coaching, ele cabe muito bem para ajudar a pessoa a, vamos regular esse tom não está muito legal, né? Então, a gente ajuda a regular aqui dentro do processo de coaching.
Bom, e agora para fechar, como o processo de coaching executivo em específico, se você preferir, pode ajudar os profissionais a superar essas dificuldades apontadas na questão anterior e também as outras que façam parte do seu dia a dia profissional? Perfeito, João. Vamos lá. Então, assim, o próprio nome já diz, né? O processo de coaching, ele tem como pano de fundo uma metodologia bastante estruturada. Ele tem como pano de fundo várias ferramentas que a gente acaba usando. Cada caso é um caso, mas a gente sempre parte do princípio de que até uma informação interessante de compartilhar: 85% das decisões que a gente toma no dia a dia acontecem no nível do nosso inconsciente. Então, o processo de coaching, como passo zero, ele tem como objetivo fazer a pessoa ter consciência, então tirar do inconsciente, né? Desligar a pessoa do modo automático e trazer a pessoa para o nível consciente para ela se dar conta de como é que ela está se comportando e o impacto que isso está trazendo naquele ambiente que ela vive. E a partir disso, a gente às vezes trabalha com identificação de valores pessoais, a gente trabalha com crenças limitantes, a gente trabalha com, às vezes, vieses inconscientes. Então, é tudo através de perguntas que a gente faz, apoiadas por ferramentas e metodologia, a gente vai caso a caso escolhendo quais são as ferramentas mais adequadas para aquele caso, e o papel do coach é muito saber fazer as perguntas para trazer consciência para o coach. Tá? E uma coisa também importante, João, que eu queria só explicar, que é uma dúvida que eu vejo muitas pessoas aí falharem, né, cometerem erros, são os termos usados. Então, primeiro assim, o serviço que é prestado chama processo de coaching, com ING no final. O profissional que presta o serviço é o coach. E o cliente, a gente chama tecnicamente de coachee. Então, eu vejo muitas pessoas confundindo os nomes, né? Falar, o coaching da pessoa. Não, é o coach da pessoa. O processo chama processo de coaching, mas o profissional é o coach, o cliente é o coachee. Então, esses são os termos aí que a gente usa para esse tipo de serviço. João, e para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu queria ter muito mais tempo da gente conversar sobre, mas na primeira rodada eu acho que conseguimos cobrir, né? Eu acho bastante importante quando um profissional, ele sabe que ele precisa de uma ajuda, e muitas vezes é comum que a pessoa tenha dúvida. Puxa, será que eu preciso de um mentor? Será que eu preciso de um coaching? Será que eu preciso de alguém para me dar um conselho? Será que eu preciso contratar uma consultoria? Vem bater um papo com a gente, né? Eu acho que um bate-papo inicial é importante até para ajudar você a encontrar o melhor serviço que pode te ajudar para cada situação, né? É muito comum, às vezes a pessoa ela procura para um processo de coaching e às vezes o que ela precisa naquele momento é uma mentoria ou até uma terapia, ou o contrário, a pessoa vai procurar uma terapia, mas não é trabalho para um terapeuta, é trabalho para um coach. Então, esse bate-papo inicial ajuda muito a pessoa a entender qual é o ponto e qual é o serviço que realmente vai apoiá-la naquele momento. Perfeito, Priscila. Te agradeço muito por tudo que você trouxe aqui hoje. Se você que está nos ouvindo quer seguir a dica da convidada e conhecer mais sobre as soluções de coaching que estão disponíveis para você na Seta, acesse o nosso site www.setadg.com.br, onde você pode descobrir mais sobre esses e outros serviços oferecidos pela Seta e também entrar em contato conosco por algum de nossos canais. Além disso, te convido também para nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro dos conteúdos e promoções exclusivas. Seta Desenvolvimento Gerencial no LinkedIn, Facebook e Instagram. Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio.